Bolsonaro xinga os palavrões ministros e todos mais. O Centrão está no centro da política. Mais de 560 mil mortos. O Brasil caminha para o seu fim, um fim formal. Hoje está em risco, não é mais nem a soberania limitada que já temos, mas o que resta do país. O que é lamentável, porque uma nação precisa, para sobreviver, de forças armadas fortes, profissionais, dedicadas ao seu mistério, que não queiram pretender o que não sabem, que é a competência política. Isso quem diz não sou eu. Isso desde Maquiavel. Maquiavel diz isso na Arte da Guerra. Samuel Huntington diz isso também, o Militar e a Política. Livros que são, inclusive, das escolas militares. E o que nós vemos? Vemos o militar intervindo constantemente na história do Brasil e chegando agora ao ridículo máximo. Qual foi esse ridículo máximo? Em Brasília fizeram uma tanquata. O que é? Uma passeata de tanques sucata. Quer dizer, deram uma demonstração mundial do baixo nível das nossas armas. E como ele tem tido o respaldo das Forças Armadas, está afundando para o total desprestígio as forças militares brasileiras. O que não convém nesse momento à nação. Veja bem, agora temos o Centrão politicamente conduzindo essa situação. Ou seja, aquilo que tradicionalmente em décadas se diz que era o que havia de pior no país. E quem diz isso são generais. Do outro lado, o que se vê? As forças militares dando respaldo a uma coisa dessa, desmoralizando-os totalmente. O cidadão faz campanha dentro dos quartéis, infringe todas as leis, militares envolvidos com corrupção, coacim, denúncias agora de montanha de marechais, generais promovidos a marechais, salários e ganhos absurdos de pensões de filhas de militares. Os boatos são enormes. Envolvimento em corrupção com vacina no Ministério da Saúde. E tudo isso, como é respondido? Não com razoabilidade, não com argumentos. É respondido por omissão, por um esconde-esconde feito pela Procuradoria-Geral da República, pela própria polícia e assim por diante. Então nós temos hoje no Brasil a total desmoralização do Congresso Nacional, do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, porque o STF também está participando disso tudo e aturando xingamentos e palavrões. E as elites brasileiras que fizeram? Inclusive, levando os militares, sempre se aliaram a interesses estrangeiros. Sempre se aliaram aos impérios estrangeiros, português, inglês e ao americano. As elites civis, empresários, agronegócios, sempre têm sido incapazes de administrar minimamente corretamente o país. Então nós estamos hoje no reino da mentira, da mistificação, de absurdos, em que grupos militares e a instituição em conjunto está sendo desmoralizada e coagida, levando o Brasil ao caos. Porque para onde vai uma coisa dessa, um monstro desse? A pensar tudo isso, né? Os erros dos militares foram muito grandes, cometeram um grande erro em embarcar na canoa furada desse Jair. Nesse momento, o que me acorde é o seguinte: chegamos a um ponto tal que é preciso um diálogo nacional. Dialogar com os militares, sim, todos eles, a cúpula do Exército, os militares em geral, dialogar. Dialogar com todos. A nós nos parece que a palavra de ordem, daqui por diante, não virá agora. É lógico que muitos setores são contra por uma série de razões, mas o que podemos pretender para encurtar caminhos e dialogar a nível nacional é uma Constituinte. 1964, 62, tem muita coisa em comum com a conspiração norte-americana em nosso país. Mudança de regime, de presidencialista para parlamentarista,
Depois o povo retoma o presidencialismo no Brasil e encaminha João Goulart à presidência da República. E vem as reformas de base, estatização de empresas. Os Estados Unidos não ficou nada satisfeito e conspirou para que 64 acontecesse. Subornaram políticos, subornaram empresários. Os empresários participaram do golpe de 64. Tal como estão fazendo agora. Não pensem vocês que os Estados Unidos estão querendo o nosso bem. O que eles estão atrás é do nosso nióbio, do nosso petróleo, da nossa água, do nosso povo barato, das nossas terras, nossa biodiversidade. Quando Luiz Inácio Lula da Silva anuncia a descoberta do pré-sal pela Petrobras, o que fizeram os americanos? Reativaram a quarta frota americana para vigiar a América do Sul. Frota essa que também foi acionada em 64, prontinha para invadir o Brasil. As mesmas técnicas e ações do passado se refizeram agora para depor Dilma Rousseff. Roupa de parlamentares, de governadores, espionagem na Petrobras, espionagem em cima da presidência da República, que o Barack Obama ficou constrangido e que vestiu a carapuça, que realmente espionou a nossa presidente. Em 64 aconteceu a mesma coisa. Recentemente recebemos a visita de um adido, mestre da CIA, em nosso território. É claro que tem o dedo americano aqui. O que eles querem é nossos recursos naturais, para encher os bancos. Porque se hoje a população mundial fosse sacar em todos os bancos privados seus recursos, quebrariam os bancos. Pois não tem lastro nenhum para pagar. Então eles precisam de petróleo, nióbio, água, esgoto, para lastrear a economia mundial. E isso a gente consegue aonde? Em países como o nosso. A história do Brasil, ela é marcada de grandes conspirações, cujos militares foram protagonistas de um dos regimes mais sangrentos da nossa história. Se nós pegarmos a história das Forças Armadas no Brasil, e podemos pegar desde o período da Guerra do Paraguai, para cá, quando elas se tornam profissionais, até os dias de hoje, em momento algum, as Forças Armadas, enquanto instituição, estiveram ao lado dos interesses da maioria da população, dos interesses dos pobres. Muito pelo contrário, sempre agiram a favor dos interesses da classe dominante e em conluio com os interesses do grande capital internacional. Foi assim na Guerra do Paraguai, com os interesses ingleses na região e dos interesses da classe dominante local. Em 1937, com o golpe do Estado Novo, 64 não é diferente. Ali tinha por trás os interesses do imperialismo norte-americano. E as Forças Armadas estavam, sim, associadas a esses interesses. Por isso era necessário fazer com que se calasse a oposição. Por quê? Porque essa oposição podia mobilizar a opinião pública, criar uma opinião pública desfavorável a esses interesses de uma modernização ultraconservadora. E, nesse sentido, podemos dizer que hoje nós vivemos situação similar. Ou seja, vivemos uma situação em que se tenta, mais uma vez, se utilizando da tradição das Forças Armadas brasileiras, fazer valer os interesses do imperialismo, fazer valer os interesses da classe dominante brasileira, dos latifundiários, do agronegócio, né, dos industriais de São Paulo que financiaram o golpe de 2016 também. Então, falar que houve uma conspiração em 64, uma grande conspiração, isso não é novidade. Como também não é novidade
dizer que esse golpe foi dado de acordo com os interesses da classe dominante brasileira, com os interesses, né, conciliado com os interesses do imperialismo norte-americano. E as Forças Armadas, mais uma vez, agiram como na sua tradição, garantir a aplicação desses interesses. Então, o golpe de 64 é uma continuidade dessa tradição militar brasileira que tutela, sim, o campo político brasileiro. Hoje eu vou falar sobre um assunto bastante importante para todas nós mulheres. As grávidas, as parturientes, que precisam alimentar os seus filhos e por vezes não têm o preparo. O bico racha, estrias acontecem. Então, o que toda essa gestação, que muda todo o metabolismo interno da mulher, que às vezes ela fica muito irritada, que às vezes muda o humor. E depois do bebê nascido, vem um momento tão sublime, tão importante para os dois, para o filho que recebe o leite e para a mãe que produz o leite. Mas para isso ela precisa estar preparada, porque às vezes ela racha o bico, aí é muito doloroso. Então o ato que era para ser um ato de amor, de carinho, de afeto, passa a ser um momento perturbador e então ela não faz essa produção suficiente de leite. Se você está passando por essa situação, busque ajuda. Existem os bancos de leite para ajudar essas mamães de primeira vez que não produzem o leite porque estão passando por situações emocionais e não estão dando conta dessa novidade nas suas vidas. E se você é a mãe que produz bastante, faça um ato de solidariedade e mande o seu leite para os bancos de leite materno, para ajudar as mamães que ainda não estão produzindo o suficiente o alimento para os seus bebês. É importante dizer, busque ajuda, porque a depressão pós-parto é uma realidade para muitas mulheres. Né? A mudança de humor é um fato também muito recorrente. Então, se você precisa de ajuda, busque ajuda, porque a maternidade é um lugar muito sagrado e importante na vida da mulher. Espero que você tenha uma consciência da sua boa maternidade, boa alimentação, produzindo o alimento, o leite para o seu bebê. Boa sorte. Privatizar faz mal ao Brasil, mas a retórica do governo federal tem sido privatiza tudo. Soberania zero. Isso que nós estamos vivenciando. A Petrobras Biocombustíveis está prestes a ser privatizada. E poucos têm feito de maneira de atacarmos as ruas, informarmos informação ao povo que a PBio qualquer hora já não é mais nossa. Petrobras Biocombustíveis. O que te lembra? Energia renovável. Energia mais limpa. Essa é uma grande função também que a Petrobras pode ter, que já estava tendo no nosso mercado nacional. Era o que? Partir para as energias limpas. Usar os recursos do hidrocarboneto para termos eólicas do Onus 4, um pouquinho de tempo atrás. Energia de maré. Nosso primeiro protótipo funcionando foi com o Porto de Suape, Petroquímica de Suape. Não sabia disso? Energia solar. Pois é, nós podemos investir em energia solar. A eólica, também a eólica dos mares, em campo terrestre. Nós podemos estar investindo todo o hidrocarboneto para movimentos sociais, garantindo o povo brasileiro com educação, saúde e previdência. E a PBio, que poderia ser também uma motivadora, uma incentivadora de novas pesquisas no campo da biotecnologia, está indo embora. E nós, brasileiros, não estamos lutando por ela. Então peço a todos os brasileiros e brasileiros, tomem para si o Brasil. Tomem para si a vontade de ser
brasiliano, como diria Raquel, e lutemos contra o fim das privatizações, contra o fim do Estado mínimo. Vamos à luta. Deram uma rasteira no general Costa e Silva quando falava em revogar o AI-5 e obrigaram-no quase a assinar o AI-5. Em 1970 fizeram massacres, lambanças atrás de lambanças, e desmentindo tudo, acham que vão enganar a história, acham que vão enganar a intelectualidade brasileira, acham que vão enganar o povo brasileiro. 1964 foi o começo disso. Golpe ou revolução? Começou num golpe, mas na verdade era muito mais. Como mudaram estruturas, como trouxeram algum apoio popular, como governaram, transformaram esse golpe numa revolução. Mas como não foi algo progressista, foi regressista, na verdade foi uma contra-revolução. 1964 terminou se desdobrando numa contra-revolução antinacional, porque derrubaram o nacionalismo, o empecilho de lucros excessivos de empresas estrangeiras, etc. Antinacional. E antidemocrático, porque instalaram uma ditadura, fizeram exatamente o oposto do que diziam que iam fazer. E a que conduziu o Brasil? A essa desgraça e desmoralização internacional, a desindustrialização. Estão tentando acabar com o Banco do Brasil, inflação, uma desgraça geral. Milhões de pessoas desempregadas, 560 mil mortos só da Covid, total incompetência, foi a isso que conduziram o Brasil. Então, 64 está aí, na nossa volta. Qual foi a essência de 64? Hoje se coloca golpe civil empresarial, empresarial militar, mas esquece uma coisa, golpe estrangeiro. Porque qual foi a essência, a característica básica, aquela condição sine qua non, sem a qual não teria tido êxito em 64, nem no planejamento, nem nada. Porque eles tinham em 64 o Império do Capital atrás, o IBAD, o IPES, jogaram milhões de dólares, corromperam militares, pagaram. Tem livros sobre isso, tem um livro aqui de como foi o começo disso, que é do Muniz Bandeira, o governo João Goulart, e muitos outros livros. IBAD, sigla da corrupção, livros sobre IPES. A participação política dos militares no Brasil, ela vem de longa data. Ela se remete ao período da Guerra do Paraguai, quando saído da Guerra do Paraguai, os militares se acharam no direito de participar politicamente. E participação de um militar na política significou justamente o quê? Pressionar o campo político, né? E assim foi desde meados do século XIX, atravessando o século XX com todas as suas quarteladas, com todas as suas conspirações e seus golpes. E isso não mudou. Veio a chamada Nova República, que foi um grande pacto, né? Mas eles, mesmo tendo saído da vida política direta, continuaram tutelando a chamada democracia burguesa no Brasil, a chamada Nova República. E a prova evidente dessa participação, dessa pressão, foi que nenhum militar foi punido pelas torturas, pelos assassinatos cometidos em nome de uma dita defesa do país. Nenhum militar foi punido quando pressionou o Supremo Tribunal para não julgar o habeas corpus do presidente Lula. Nenhum militar foi punido quando conspirou junto com alguns civis para se depor uma presidente. Nenhum militar foi punido, até agora, quando tenta intimidar um Congresso na votação do voto impresso, colocando carros de combate, tanques na esplanada, né? Então, essa participação política de militar, ela é muito grave,
Por quê? Porque mesmo estando no governo, né, eles continuam, sim, tendo o seu vínculo direto com os quartéis. E é dessa forma que eles fazem a política, com as armas, tentando transformar o país em um imenso quartel, em uma sociedade hierarquizada, de modo que qualquer lei não pode ser questionada, qualquer ordem não pode ser questionada. Ou seja, o país, para eles, é um imenso quartel para que eles possam, assim, garantir os seus interesses corporativos e fisiológicos, como a história tem mostrado ao longo do século XX e também, mais recentemente, a política no Brasil tem mostrado isso. Chegamos a ponto de ter marechal sem ter ido à guerra. Continuando com o grande escritor Euclides da Cunha, afirmamos que o estilo de Os Sertões, considerado pelos críticos como cru e nada romântico, apresenta alguns trechos de grande lirismo. Então vamos destacar em A Terra um trecho muito romântico, sensível. Abre aspas. Ao lado de uma árvore única, uma quixabeira alta, sombraceando a vegetação franzina, o sol poente desatava longa a sua sombra pelo chão e protegida por ela, braços largamente abertos, face voltada para os céus, um soldado descansava. Descansava havia 3 meses, morrera no assalto de 18 de julho, fecha aspas. Euclides descreveu com sensibilidade um soldado morto em uma batalha e que ficou como que mumificado no solo semiárido da Caatinga. O estilo de Euclides é considerado na literatura brasileira como pré-modernista, mas tem alguns críticos que o chamam de gongórico, porque, na verdade, ele apresentava excesso de metáforas, excesso de antítese, abusava de clássicos, mas havia muita sensibilidade, mostrando uma alma sensível, uma alma conturbada, é verdade, mas com muita sensibilidade. Eu discordo quando você disse que o Bolsonaro representa a direita brasileira. Ele não representa a direita brasileira. Ele tá destruindo a direita brasileira. O que o presidente Bolsonaro está representando não é a direita, é um extremismo característico de qualquer totalitarismo, de qualquer matiz. Eu não sei se a característica é de dar golpe. Talvez seja mais característica de irresponsabilidade e de inconsequência do que de planejamento. 3 motivos me levaram a fazer essa exposição pública que eu estou, por exemplo, fazendo agora. A primeira delas é alertar nossa população de que o fanatismo vai levar para a violência, sem dúvida nenhuma. Segunda coisa é não deixar o exército ser arrastado para a aventura política. Fazer oposição à política da Dilma e do Lula também. Eu nunca concordei com o Meirelles, com o Joaquim Levy, com esse Nelson Barbosa. Eles têm uma visão vinculada a princípios que interessam a outros países, não ao Brasil. Mas eu não consigo imaginar um levante do oficialato da Marinha, do Exército e da Aeronáutica para sustentar ladrão de vacina no governo, fraudador de concorrência pública. Mas as Forças Armadas, se na cúpula perdem a compostura algumas vezes, eu não acredito que você vai mexer na oficialidade do Exército Brasileiro para proteger ladrão de vacina, de concorrência pública. É absolutamente impossível isso. Hoje, a programação de todas as urnas, programação inicial, é feita por grupo de militares. Esses militares que estão na extrema-direita, que estão entregando petróleo, que estão entregando água, que estão entregando terra. Então, quando há uma eleição presidencial, eles podem fraudar, sim, a eleição brasileira. Eu não estou dizendo que já fraudaram, mas a possibilidade existe.
E esta urna eletrônica nossa, ela foi muito boa quando foi instalada. Ela acabou com muitas possibilidades de fraude. Mas ela já está superada, já tem urnas de segunda e terceira geração avançadas que impedem a violação da eleição, não da urna. O cara pode violar uma urna, entrar na urna, mas vai ser uma coisa insignificante diante da eleição nacional. Mas o grupo que programa as urnas pode fraudar a eleição nacional. Isso é muito ruim. Por que essa gente do Supremo quer agora transformar isso num credo? Os adoradores da urna superada do Brasil. Você sabe que na Alemanha ela está proibida pelo Supremo Tribunal Federal. Na Índia também. Os Estados Unidos não usa. O Jimmy Carter, que foi presidente dos Estados Unidos, foi observar as eleições na Venezuela e disse o seguinte: a melhor urna do mundo é a da Venezuela. A da Argentina é disparadamente melhor do que a nossa, que impede fraude. Por que essa defesa absurda? Agora, eu não influí muito nisso agora, porque o que o Bolsonaro quer é botar em dúvida as eleições. Mas os adoradores da urna eletrônica são uns bobalhões ou têm interesses inconfessáveis. Os militares e a política. A verdade é que nós não podemos fugir do tema militares. Porque sabemos que estamos num estado de exceção, sabemos que temos um completo despreparado psicológica, fisicamente, tudo na presidência, sem legitimidade, sem nada. Sabemos que as forças militares estão aí atrás dele, dando demonstrações ridículas, xingadas mundialmente como republiqueta de bananas, tanque sucata e assim por diante. Então, como nós saímos do assunto militares e político? Qual é a posição tradicional, que já mencionamos, de toda a teoria a respeito dos militares e da política? Que eles devem se cuidarem, terem boa forma física, etc., e serem especialistas em defesa, em ataque, em armas, em estratégias. E estarem aptos a defender a pátria, principalmente nas fronteiras, e quando existe o inimigo. Mas no Brasil, houve uma distorção total. O vácuo das instituições políticas e civis, os vácuos, a incompetência, a corrupção, acabaram por implicar em militares intervirem nesse vácuo. Essa também é uma verdade. Eles intervieram porque os civis se tornaram incompetentes de administrar o país. Isso também é uma verdade. E com isso eles têm estado à frente do país. Mas o que tem feito, na verdade? Nós temos assistido uma lambança militar. 54 terminou com a morte de Getúlio, 64 um golpe militar, o papel do Castelo Branco foi ridículo, não é? Traiu o Jango que não quis puni-lo, tinha lá as visitas do Vernon Walters, um americano, em sua casa, visitas particulares o tempo todo, uma traição enorme. O Cruel convidou João Goulart a trair os seus compromissos e acabou traindo também. Então, uma lambança, que nada fica bem para os militares. Depois, em 70, em 68, o que fizeram? Participaram de uma rasteira no Costa e Silva, quando Costa e Silva falava, e inclusive, depois de um tempo, falava em mudar o AI-5. Depois estimularam farsas. O caso de Marighella, que estava o tempo todo com a CIA ao lado dele, o Malavasi, tem livros aí, o Mário Magalhães, Marighella, e eles deixaram Marighella aí até o ponto que foi, provocando, matando jovens, etc., em toda a parte do Brasil. Depois, vieram com uma distinção gradual, e o que fizeram antes dela, mais uma matança enorme da AP, do PCB e assim por diante. E chegamos a quê? Ao inteligentíssima armadilha Bolsonaro. Pegar um indivíduo desse, o pior dos militares, e juntar com o pior da sociedade central e dar ao país a administração deles. E o que nós estamos vendo? Corrupção, bagunça, tudo errado. Apenas com as forças democráticas e mais populares
caladas, intimidadas pela presença militar que tem dado sustentação a tudo isso. Então, uma situação que vai para onde isso? Temos assistido nos últimos tempos mudanças climáticas significativas. Nesse ano mesmo, temos presenciado incêndio na Sibéria, incêndio no norte da África, na Europa, na Grécia, na Turquia, nos Estados Unidos, no Peru, na Bolívia, ano passado, no Brasil. Enfim, isso não é por acaso. Não basta dizer que esses incêndios ou as enchentes que ocorreram recentemente na China, no norte da Itália e na Alemanha são simplesmente questões geradas pelo homem. Óbvio que são questões geradas pelo homem, mas de que forma? É preciso colocar o dedo na ferida, é preciso classificar efetivamente como que é a ação do homem nessas questões. Não é simplesmente dizendo que o homem é responsável porque se coloca a responsabilidade para o indivíduo. Não. Isso é resultado de um modelo de desenvolvimento, de um modelo de sociedade pautada no consumismo. Ou seja, como tudo no capitalismo é mercadoria, a necessidade para se alimentar esse consumismo, ele impõe uma produção excessiva de novas mercadorias. E isso gera um impacto ambiental muito grande. Tá? Não é simplesmente uma questão técnica. É necessário dizer que isso é uma questão política, é uma questão que é gerada pelo modelo de relação social, do modelo de relação de produção imposta pelo capitalismo. Então, atacar a questão ambiental, atacar os problemas ambientais, implica necessariamente fazer uma relação com o modelo de sociedade que nós estamos vivendo, que se discuta a substituição, a superação do modelo capitalista de sociedade. Caso contrário, ficaremos enxugando gelo, enquanto ainda houver gelo para ser enxugado. Olá, amigos do Caminhando. Então, hoje eu vou falar um pouco mais sobre o desenvolvimento sustentável, falando em especial sobre a questão da energia. Os especialistas têm falado que é importante o país buscar usar também fontes de energias renováveis. Isso por conta de alguns motivos. As fontes que são não renováveis, elas poluem muito o meio ambiente, elas são esgotáveis, como o petróleo, o carvão, e a gente tem um problema muito sério que está colocado por muitos especialistas, especialistas em clima, que é a questão do aquecimento global, por conta da emissão dos gases do efeito estufa. Então fala-se muito da necessidade do país diversificar a sua matriz energética, utilizar também fontes de energia renováveis, que seriam, por exemplo, a energia solar, a energia eólica, a energia hidrelétrica, que já é bastante utilizada, outras possibilidades como a biomassa, a energia geotérmica, tem possibilidades até a energia das ondas, das marés, fala-se também da possibilidade do hidrogênio, tecnologias estão sendo desenvolvidas, enfim, é importante que os países ao redor do mundo tenham uma matriz energética mais limpa, mais diversificada, pensando mesmo em termos do meio ambiente e da sustentabilidade.
Filho da puta, ainda atrás, gente, filho da puta do Barroso.